Muito obrigado. Eu quero saudar os irmãos com a santíssima paz do Senhor, amém? Assim mesmo que os irmãos estão de pé, quero, sem mais perda de tempo, convidá-los a abrirem comigo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos começar a leitura do capítulo 2, do 14 em diante. Amém? Ainda vejo os irmãos folheando a Escritura Sagrada. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 14 em diante. Tem um sinal de que lá atrás não nos conseguem ouvir bem. Por favor, os irmãos do som. O microfone é que não estava ligado. Obrigado, irmã Eva. Obrigado, diácono Ebo. Agora sim, volto a repetir, segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, do 14 em diante. Se achamos, digamos amém. Assim diz a palavra do Senhor: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Pai Santo nos concede estarmos em Tua casa, Deus. Obrigado, ó Pai, pela saúde. Obrigado, ó Pai, pelo ar em nossos pulmões, pela vida, ó Pai, pois que nós temos percebido que, Deus, todos dependem de Ti, ó Pai, para que lhes dês, Senhor, o sustento em tempo oportuno. E nós estamos aqui, ó Pai, para Te glorificar e também para ouvir a Tua palavra. Pai, usa este servo Seu nesta manhã e abençoa, ó Pai, o Teu povo. Edifica, Senhor, a Tua igreja através dessa palavra. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos. E a igreja diga amém. Podem tomar os vossos assentos. Obrigado. Quero desde já agradecer a direção da igreja, na pessoa do nosso pastor André Bartolomeu Agostinho, por essa responsabilidade, por essa indicação de podermos estar aqui e partilhar a palavra do Senhor. Eu tenho dito que é sempre motivo de grande responsabilidade poder estar à frente dos irmãos e poder buscar de Deus aquilo que é necessário entregar ao povo como o alimento. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que, além das coisas exteriores que o afligiam, também pesava sobre eles o peso das responsabilidades ou da responsabilidade do rebanho. Então, não é fácil para o pregador, às vezes leva 2, 3 dias até receber do Senhor a mensagem ideal para a igreja. Na verdade, quando o pastor falou comigo, não estava na minha agenda poder estar aqui nesta manhã, porque eu desejava cultuar uma das congregações, uma das missões e poder fazer algum levantamento. Mas eu fiquei a pensar, Deus, o porquê que o Senhor tocou o pastor para poder então indicar-me e estarmos aqui nesta manhã. Então, certamente que o Senhor não faz coisas em vão. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito, não o irmão Frank, não este jovem, não esta carne, mas o Espírito deseja falar com a sua igreja. Então nós que temos ouvidos espirituais, vamos abrir esses ouvidos para então podermos perceber aquilo que o Senhor tem para nós. A mensagem sobre a qual queremos abordar nesta manhã, queridos irmãos,
tem que ver com as marcas de um verdadeiro servo de Cristo. Repito, as marcas de um verdadeiro servo de Cristo. Eu estou convencido de que quando o Senhor nos salvou do mundo, quando o Senhor libertou o seu povo do Egito, da escravidão do pecado, não foi para nenhum outro objetivo a não ser servir a Deus. Amém? Quem já está servindo a Deus, levanta a mão. Quem já está servindo a Deus, levanta a mão. Você que ainda não está a servir a Deus, ouça. A palavra de Deus nos diz que aquele que não vive para servir, também não serve para viver. Por quê? Porque até o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate a muitos. Então você e eu estamos aqui porque Cristo Jesus não ousou ser servido, mas sim servir e até a morte de cruz. Então despertar a sua atenção, despertar o seu ânimo para, na verdade, as marcas. Se alguém deseja servir a Deus verdadeiramente, quero então partilhar com vocês algumas marcas. Nós lemos, amados irmãos, o texto do capítulo 14 de segunda epístola do nosso apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Nós sabemos que Timóteo foi um homem zeloso na fé, foi um homem que não punha os seus interesses à frente, senão os interesses do Evangelho e de Cristo Jesus. Na defesa do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer que todos me abandonaram e eu apenas fiquei só, mas tu, meu filho amado e fiel cooperador no Evangelho. Timóteo era natural de Listra e a sua mãe era uma mulher crente judia e o seu pai era grego. Timóteo cresceu a beber o leite da piedade desde a sua infância, razão pela qual na semana passada entregamos a mensagem com o tema Crescendo e Vivendo como Cristo. E um dos assuntos foi, não é, a importância de dedicarmos nossos filhos ao Senhor. Timóteo teve essa oportunidade de desde cedo começar a beber do leite da piedade, razão pela qual nós podemos ver quão responsável ele foi concernente ao trabalho de Deus. Então Paulo está na cadeia, Paulo está numa masmorra fria, sem luz, insalubre, sem ninguém, solitário, o velho, sem ninguém ao seu lado. E Paulo se encontra na antessala do seu martírio. Ele vê a sua morte chegando e orienta a Timóteo: Timóteo, venha depressa, venha ter comigo depressa, traz os livros, traz a capa, porque eu preciso dar-te algumas orientações. Então, a segunda epístola é considerada também uma epístola pastoral. Timóteo foi um jovem pastor, servo de Deus, ministro fiel do Evangelho. Mas é verdade que, além de ele ser escrito para pastores, para servos de Deus ordenados, também tem uma implicância para todos aqueles que desejam servir a Deus. Na verdade, todos nós somos sacerdotes e reis. Amém? O papel do sacerdote é representar Deus perante o povo. E Deus nos elegeu, você e eu, para o representarmos diante dessa geração corrompida. Então essa carta tem uma implicância também para todos aqueles que desejam servir. Então repare, o apóstolo vai dizer: traze estas coisas à memória. Lembra isso ao povo de Deus. Que não fiquem a perder tempo em contendas de palavras, palavras que não edificam, discussões que não edificam, palavras vãs. Mas o apóstolo vai recomendar: procura apresentar-te a Deus como... Não percebi mais, Andira. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Amados, a palavra grega aqui para apresentar-se é parastesai, porque significa, dá a ideia, evoca a ideia de nós nos apresentarmos a Deus para sermos úteis, como um vaso. Apresentar-se a Deus para algum fim, para alguma utilidade. Timóteo, procura. A palavra aqui, procurar, implica, amados irmãos, a ideia de esforçar-se. Trabalha arduamente, esforce-se.
tenha o cuidado tenha zelo em apresentar-se a Deus em primeiro lugar. É a Deus que nós temos que nos apresentar. Hoje em dia, as pessoas que querem servir a Deus querem em primeiro lugar apresentar-se diante dos homens, em vez de em primeiro lugar apresentar-se a Deus para ter a aprovação divina. As pessoas lutam mais para terem a aprovação da sociedade, a aprovação dos homens, a aprovação da maioria, e esquecem-se que em primeiro lugar a Deus que nós nos temos que nos apresentar aprovados. E eu pergunto-vos, qual é o principal requisito para ser aprovado? Alguém quer arriscar? Reitero, qual é o principal requisito para alguém ser aprovado? Alguém quer arriscar? Qual? Diga. Negar-se a si mesmo. Muito bem, é importante. Aquele que quiser seguir a Cristo deve renunciar a si mesmo, deve negar-se a si mesmo. Alguém mais quer arriscar? Obrigado, Josué, pela resposta. Alguém mais quer arriscar? Conhecer a palavra. É verdade que ninguém pode ser aprovado se não aplicar a palavra de Deus à sua vida cotidiana. Mas a resposta, amados irmãos, que eu quero dar a vocês é: não tem como ser aprovado numa prova que você nunca fez. Amém? É impossível. As instituições do Estado, muitos de nós estamos empregados, não é, em empresas, e você se lembra que você foi submetido a algum teste, um teste psicotécnico, um teste oral, uma entrevista, não é? Uma prova escrita, exatamente para testá-lo. Então a palavra grega aqui para aprovado, amados irmãos, é dokimos. Dokimos tem que ver com aos testes aos quais eram submetidos os metais, ouro e prata, eram submetidos a intenso calor para testar exatamente a sua genuinidade, a sua originalidade. Ouro e prata eram submetidos ao fogo para ver se eram verdadeiros ou não. Então, o primeiro requisito, se alguém quer ser aprovado por Deus, prepare-se para passar na fornalha de Deus. Aleluia, amém. Alguém está preparado para passar na fornalha de Deus? Você está pronto para passar na fornalha de Deus? Amados, temos que estar prontos. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo, fortifica-te, aleluia, na graça que há em Cristo Jesus. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O cristão é um soldado de Cristo. O cristão é um atleta. O cristão é um semeador. O cristão é um mordomo de Deus. Timóteo, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. Então, amados, é somente quando nós nos apresentamos a Deus. E Deus, amados irmãos, não vai subestimar as nossas escórias, aquelas impurezas. Os metais eram submetidos a intenso calor exatamente para retirar as escórias, as impurezas, tudo aquilo que não o dava o direito de ser genuíno. Deus não vai subestimar as nossas falhas no caráter, as nossas falhas na moral. Os homens até nós podemos nos apresentar a Deus como aprovados, aliás, aos homens aprovados. Nós podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar o irmão que está ao nosso lado, mas ninguém pode enganar a Deus. Então Deus não vai passar por cima, Deus não vai subestimar. Ele vai certamente nos colocar na fornalha a fim de nos preparar, a fim de nos provar se verdadeiramente nós estamos aptos para servir a Ele. Então, dokimos. Ninguém pode fugir de Deus. Então procura apresentar-te a Deus. Faça um esforço. Isso tem que ver, amados irmãos, com a nossa conduta. Apresente-se a Deus aprovado, como um trabalhador, como um obreiro. O cristão é um obreiro. O cristão é um servo de Deus. Razão pela qual a Bíblia, lá em Lucas capítulo 10,
quando o Senhor começou a enviar os seus apóstolos para cumprirem a missão, o Senhor olhou para o trabalho e exclamou: oh, a seara, o trabalho, na verdade é grande. A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que estão dispostos, que se apresentam disponíveis para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então Paulo está a encorajar ao seu discípulo e também a nós nesta manhã. Você quer servir a Deus no ministério, como diácono, como pastor, no departamento de música, departamento de louvor, no teatro, ministério de crianças? Procura, em primeiro lugar, apresentar-se a Deus aprovado. Nós só somos capazes de servir a igreja, o povo de Deus, com eficácia, passando pela aprovação de Deus. Passando pela aprovação de Deus. Então nós temos que inverter a prioridade. A nossa conduta diante de Deus. Paulo vai continuar dizendo, como obreiro, que não tem razão, que não tem motivos para se envergonhar. Aleluia. Que não tem razões, motivos para se envergonhar. Ou seja, não há nada na vida deste servo de Deus que é capaz de trazer vergonha ao nome de Deus. Eu tenho aconselhado sempre os jovens: fujam de tudo aquilo que pode trazer vergonha ao nome de Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma vida, uma conduta moral aprovada diante de Deus, para também sermos aprovados diante dos homens. Por isso, quando Paulo chegou lá em Atos 16, capítulo 1, a Bíblia diz que todos, a sociedade, a comunidade, dava bom testemunho acerca de Timóteo. Timóteo foi não só aprovado diante de Deus, como também aprovado diante dos homens. Então, repito, o verdadeiro servo de Jesus Cristo deve fuja de tudo aquilo que pode fazer envergonhar o nome de Deus. Quantos não são os pastores? Quantos não são líderes religiosos que estão a afastar, que estão a blasfemar, que estão a apostatar-se da fé, que estão a trazer mais vergonha ao nome do Senhor do que honra ao seu nome? Para garantirmos a aprovação de Deus, Paulo vai dizer: procura. Não é algo que cai do céu, exige trabalho, exige renúncia, conforme disse o nosso irmão Josué, exige conhecermos a palavra de Deus. Paulo vai continuar: como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. As pessoas querem servir a Deus, mas são analfabetos quanto ou a respeito das Escrituras Sagradas. As pessoas querem aparecer-se aprovadas diante de Deus, mas não conhecem nada sobre a Bíblia. Não é possível. Quer apresentar-se a Deus aprovado? Conheça as Escrituras, maneje bem. A ideia aqui de manejar bem a palavra, amados irmãos, é cortar. Os ourives, os homens que trabalhavam com pedras, eles tinham que seguir uma linha reta. Outra interpretação também é a divisão que um pai faz na divisão, por exemplo, do pão. Cortar convenientemente. Manusear a palavra de Deus, amados irmãos, ela é como uma espada de dois gumes. Nós temos que ter muito cuidado. Não se pode brincar com a palavra. Ela é uma arma. Se não for muito bem manuseada, pode não só ferir os outros, como também nos ferir a nós próprios. Ela penetra muito mais do que qualquer espada de dois gumes. Então as pessoas se escarnecem de Deus, não levam a palavra de Deus a sério, pensam que podem enganar a Deus. Nós podemos enganar os homens, mas Deus conhece o nosso secreto. Eu fiquei a matutinar comigo mesmo. Se Deus tivesse que transformar esta sala em uma verdadeira sala de cinema e descortinar aqui à frente a minha vida, a tua vida, a vida de todos nós,
será que ele não encontraria motivos de vergonha? Você estaria disposto a observar Deus colocar o filho sábio, o filho inteligente, agrada ao seu pai, é alegria para o seu pai, mas o tolo, aquele que pensa que pode enganar a Deus, é uma tristeza, é uma vergonha para a sua mãe. Que tipo de filho você e eu, nós somos? Paulo continua narrando a vida de dois homens que eram homens heréticos, homens que lutavam apenas para procurar colocar contenda entre os irmãos, Himeneus e Fileto. Homens que Paulo chama de que cometeram naufrágio da fé. A partir do momento em que nós começamos a banalizar a palavra de Deus, a deixar de viver de acordo com aquilo que ela nos orienta, então nós começamos a banalizar a palavra de Deus e cometemos naufrágio. Você que me ouve nessa manhã, será que você ainda não cometeu naufrágio na fé? Será que você ainda não afundou na fé? Estás mesmo sobre as águas? Estás mesmo a caminhar com o Senhor? Ou você e eu estamos na condição de Himeneus e Filetos? Deixaram de respeitar, de reverenciar a palavra de Deus, começaram a inventar coisas, que não, olha, a ressurreição já passou, o inferno não existe, a vida é mesmo para ser gozada aqui, portanto, quando nós morrermos, tudo acabou. Paulo vai dizer, evita esse tipo de falatórios, porque só promovem a subversão, enfraquecem a fé do povo de Deus. E esses homens, Himeneus e Filetos, foram reprovados. Queriam fazer-se doutores, queriam fazer-se mestres, queriam se fazer que sabem, conhecem a palavra, afinal de contas não sabem nada. Os irmãos podem depois pesquisar isso em 1 Timóteo 1-7. Vão ver a história, o mau testemunho que estes homens davam para a igreja. Que tipo de testemunho você e eu damos perante o corpo de Cristo? Você é aprovado por Deus? Essa é a questão que nós temos que nos fazer nessa manhã. Deus aprova a sua vida de segunda a sábado. Deus aprova? Ou você só se prepara para vir se apresentar a Deus no domingo? É uma responsabilidade aqueles que querem servir a Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que os filhos de Eli não levaram a sério a responsabilidade sacerdotal que eu e você temos. Prostituíam-se no próprio templo de Deus. Não reverenciavam nem o santuário de Deus. Deus tomou medidas. Morreram. E quantos de nós já somos defuntos espirituais que só falta mesmo sepultar? Mas nessa manhã, amados irmãos, o Senhor quer reavivar-nos. O Senhor quer trazer-nos de volta à vida. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não imitemos o comportamento de homens e mulheres que não querem coisa séria com Deus. Jovens, adolescentes, papás, mamães. As más amizades corrompem os bons costumes. Como é que você está a levar o seu casamento, o seu lar, a sua vida profissional? Quem somos nós lá no nosso emprego? As más amizades corrompem os bons costumes. Há muitos que estão a naufragar nos seus casamentos. Há muitos que estão a naufragar na sua vida espiritual por causa do mau manuseio. Muitos até conhecem a palavra. Irô Abraão pregou dizendo que a sabedoria consiste em aplicar o conhecimento da palavra à nossa vida prática. Não adianta dizer que eu conheço a Deus, mas quando Deus nos sondar, nós estamos reprovados diante dele. Olha uma coisa interessante que Paulo vai dizer: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Ou seja, Deus conhece aqueles que são seus. Temos a ceia do Senhor,
vamos nos achegar diante da mesa do Senhor para participarmos dela. Paulo está a dizer, olha, Deus conhece aqueles que são seus. O joio está no meio da igreja. Vamos arrancá-lo? Não, deixa crescer. Deixa crescer com trigo. Até que no seu próprio dia, os anjos de Deus virão recolher todos aqueles que provocam escândalo para o nome do Senhor. Reverenciar o nome do Senhor. Não proferir o nome do Senhor em vão. Paulo vai dizer, todavia o fundamento de Deus fica firme, permanece inabalável. E todo aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Por favor, nós que servimos a Deus em qualquer departamento da igreja, você que deseja servir a Deus, ainda não está a servir, foi batizado recentemente, mas você já está a ponderar sobre envolver-se no trabalho de Deus. Paulo está a dizer, todo aquele que profere, que disse cristão, que disse seguir a Jesus, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado, viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. No namoro, nos negócios, no emprego, nos estudos, no casamento, no lar, na sociedade, na comunidade. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. Marcas de um verdadeiro servo de Deus. Paulo vai dizer para terminar, foge Timóteo, foge. Não é para dar moleza, foge. Versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. As nossas amizades, com quem você e eu andamos. Às vezes, aquelas conversas tolas, não é? Nos grupos, WhatsApp, etc. Tem estudo bíblico da igreja, mas uns se envolvem em coisas que não edificam. Paulo está a dizer, foge, segue a justiça. Aqueles que podem te ajudar a crescer espiritualmente, que podem agregar valor à sua vida espiritual. Segue, aleluia, a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Apenas estes é que podem ser usados como vasos de honra. Eu perguntei a você se você quer servir a Deus. Você quer servir a Deus? Quer ser um servo leal? Quer ser um obreiro na seara de Deus? Está aqui a recomendação. Foge. Por quê? Porque numa grande casa existem vários tipos de vasos. Há aqueles vasos, irmão Nelson, que são para a honra. Eu quero ser um vaso para a honra nas mãos de Deus. E você? Paulo vai dizer que existem vasos de ouro, vasos de prata, mas também existem vasos de madeira, vasos de barro. Uns para a honra. Deus se sente honrado. Deus se orgulha, não, verdadeiramente. Eis ali o meu servo. Eis ali o meu servo. O filho sábio traz alegria ao seu pai, mas o filho tolo é a tristeza para a sua mãe, é a tristeza para a igreja. Que tipo de filho nós somos? Que tipo de vasos nós somos? Deus quer levantar vasos. Este ano de 2021 é um ano de serviço, é um ano de trabalho, é um ano para nos entregarmos, nos apresentarmos a Deus aprovados. Em primeiro lugar, para podermos servir a Deus com eficácia. Eu não sei se nós teremos tempo de entoar o hino 304. 304. Estou terminando a minha participação. Nem que for a primeira estrofe. Nem a primeira estrofe e o coro, por favor. Por favor, alguém nos pode ajudar a reger. Hino 304. Essa vai ser a nossa oração. Senhor, faze-me. Aleluia. Vaso de bênção. Hino 304. Muito bem, a vossa irmã Jandira ajudar-nos a
vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Fazer-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Aleluia. Feche por um momento os seus olhos. Você ouviu a palavra de Deus. E não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Mensagem breve, de meia hora. Mas certamente que o Senhor falou o seu coração. Você cantou este hino e você reconhece, irmão Frank, esta mensagem é aplicável a mim. E a partir de hoje você quer tomar a decisão de apresentar-se a Deus, não apenas os homens, mas em primeiro lugar a Deus. A nossa relação com Deus é primordial, está acima de todas. Aprovado. Para depois apresentar-se à igreja e servir ao Evangelho, a causa com eficácia. Fale para Deus, faça a sua oração. Quero dar essa oportunidade, faça a sua oração. Diga para Deus o seu desejo hoje. Fale com Deus, você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra de Deus. Expressa neste momento a sua oração perante Deus. Diga: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Eu tenho fingido ser aquilo que não sou. Eu tenho procurado ser reconhecido pelos homens. Quando o Senhor me conhece, no meu lugar secreto, o Senhor não me aprova. O Senhor não aprova a minha conduta, a minha má conduta, a minha conduta imoral. O pastor não sabe, o líder da igreja não sabe, os irmãos não sabem. Mas você e Deus sabem quem é você no secreto. A sua esposa sabe, seu marido sabe, seu pai sabe. E você quer tomar a decisão de não mais mascarar, de não mais agir na hipocrisia. E você quer acertar-se com Deus. Ninguém precisa vê-lo, fale com Deus. Ele conhece o seu coração. Deus prova os corações. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência. Mas Deus prova. Deus sonda os corações. Você quer ser um vaso de bênção, amados? É necessário uma vida leal. É necessário uma vida de fé e pureza. Foge, outro sim, das paixões da juventude, da vida adulta, da mocidade, da adolescência, e procura seguir. Pratica a justiça, pratica a fé, sirva a Deus. Em qualquer lugar onde você estiver, tenha em mente que você é um representante divino de Deus. E Deus precisa aprovar-nos. Deus precisa se alegrar por nós, aprovar a nossa conduta. Pai, a tua palavra foi dada. Que o Espírito Santo do Senhor continue a trabalhar no interior de cada ouvinte. E faz-nos, ó Pai, vasos de honra, vasos que trazem honra e não desonra ao seu nome, ó Pai, como muitos pelo mundo afora. Queremos, ó Pai, ser distinguidos, ó Pai, pela nossa conduta moral, espiritual, social, na comunidade aprovada, Senhor. Pai, é no teu nome que nós oramos e agradecemos. A igreja diga amém e tomem os vossos assentos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e a sua palavra.